Senhoras e senhores, o país hoje está em xeque-mate. Aquela posição do xadrez em que o sujeito tem dois recursos: derrubar o rei, reconhecendo a derrota, ou perder de qualquer jeito, porque não tem solução. Normalmente se derruba o rei quando já se prenuncia o xeque-mate. E o outro adversário, sendo qualificado, identifica imediatamente que os próximos lances, o xeque-mate já está definido. Então, a solução é, por uma questão de honra, derrubar o rei numa situação de reconhecimento da derrota. E por que eu digo isso? Porque o país está estarrecido. Não é possível que se sustente no Supremo Tribunal Federal com esta proporção de crimes atribuídos aos 4 grandes criminosos que o Supremo Tribunal possui dentro do seu corpo funcional de juristas, ministros, autoridades, elevados a tão elevada função. É terrível, meus amigos e minhas amigas, é terrível. Alexandre de Moraes tem delitos reconhecidos já e que se atribui, em primeiro lugar, abuso de autoridade, por várias atuações dele em várias outras situações que a gente verificou. Além de abuso de autoridade, falsidade ideológica, outro crime dele também, por violação de ritos. Outro crime que ele praticou, investigação de dados. E assim vai. É um elenco que é impossível escrever. E ainda tem nas costas dele um homicídio. Não esqueçamos disso. Homicídio por dolo eventual de lesão. Quando ali a PGR, Procuradoria-Geral da República, que estava sempre, como até hoje está, mancomunada por Supremo Tribunal Federal, especialmente com Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, pedia, implorava pela libertação de Clesão. E o que ele fez? Negou, até que ele fosse levado ao óbito por uma doença que bastava ter atendimento médico eficaz e oportuno. É um criminoso, Alexandre de Moraes. Aliás, como é criminoso também Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Flávio Dino. Então hoje nós nos deparamos com esta realidade. Criminosos no Supremo Tribunal Federal, que agora estão, inclusive, sendo responsabilizados pelo maior escândalo que já se viu nesse país. O escândalo do Banco Master. Troca de comunicação entre o presidente do Banco Master, Daniel Volcar, e Alexandre de Moraes. De intimidade profunda, onde um chegou a receber o outro de pijama em casa. Tal a promiscuidade desse relacionamento. Um criminoso no Supremo Tribunal Federal. Para ilustrar esta observação que fiz até agora, eu vou contar uma pequena passagem de um eminente juiz gaúcho, que eu não vou dar um nome para preservar a sua história, mas que era muito amigo do meu pai, que no tempo que estava fazendo a atuação
na execução, no juizado de execuções criminais, ele participou da ideia que alguns conceberam e ele atribuiu como se fosse uma boa ideia, visitar presídios para verificar as condições de cada preso, como estavam lá, e ouvi-los numa espécie de auditoria. E ele fez isso. E diante dele sentou, entre tantos outros, um dos criminosos mais, vamos dizer assim, atuantes na área da criminalidade, com uma ficha corrida enorme. E esse sujeito sentou diante dele e começou a colocar as coisas que ele pretendia que o juiz ouvisse. Uma delas foi que eu sou inocente. Eu sou inocente, me culpado disso, me culpado daquilo, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. E ele ficou ouvindo. Esse hoje, depois desembargador, já falecido, muito querido, muito engraçado, até irônico. Ele tinha umas tiradas monumentais como professor, que foi também meu professor. E ele ficou ouvindo, esse sujeito. E tá, tudo bem. Ele só dizia isso, tudo bem, então tá, tudo bem. Até que o sujeito disse uma resposta que não deu, a provocação foi enorme. Ele chegou e disse com o desembargador, que na época era juiz de execuções, e, em resumo, excelência, a minha vida é um livro aberto. E encheu o peito para essa afirmação. E o juiz disse, eu sei, meu amigo, eu sei desde o início, quando tu estava falando, eu já estava vendo que a tua vida era de livro aberto. Mas esse livro é o Código Penal. Essa colocação eu trago à tona, porque este é o livro aberto do Alexandre de Moraes. É o Código Penal. E não é só dele. É dele, do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli e não sei se não mais alguém que por prevaricação, como é o caso da Carmen Lúcia, prevaricou todo o tempo, conivente com todos os crimes que eles cometeram, ela também é alguém que se incorpora nessa ideia de criminosa a ponto de se dizer que é o próprio Código Penal que está aberto diante deles. E os crimes são tantos que eu não consigo enumerá-los aqui. Mas eles vão responder por isso, se Deus quiser. E eu tenho certeza que a pátria e o povo, que é o soberano, haverá de achar um caminho para trazê-los para trás das grades. Senhoras e senhores, com essas observações e esta reflexão, fiquem com Deus.